amigos aqui no estúdio e aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Mas você trabalhou na rádio também, ué. Trabalhei na PC. Tá lá Na Honda? Não, mas trabalhou na Honda também, mas Então, fez a Honda? algumas participações na Honda e na equipe de esportes dos campeões da bola da Solar, né? Era o Ricardo Júnior, né, PC? Exatamente, Ricardo Júnior, era o nome artístico. Nome artístico. Ah, é o nome artístico. Mas qual time que era na época? Não, ele é flamenguista. Eu sou Ah, você é flamenguista. Flamengo. Então os dois vão dar as Passei mãos. uns apertos para cobrir o Flamengo. Ricardo, seria ótimo se a gente pudesse falar sobre amenidades aí, sobre Flamengo, Fluminense, Vasco, mas infelizmente a nossa pauta é preocupante em decorrência Sim. daquele ato que aconteceu no Rio de Janeiro, Claro. onde houve uma tentativa de sequestro e por 3 horas 17 pessoas ficaram reféns de um sequestrador que fugia lá do controle lá do crime organizado do Rio de Janeiro, vindo para Juiz de Fora. E aí suscitou a discussão. A segurança nos terminais rodoviários. Porque se você vai entrar num avião, você vai no aeroporto, você tem que passar por detector de metais, tem que apresentar documento, quase que precisa até o RH sanguíneo, né? Mas nas rodoviárias isso não acontece. Esse é um dos principais problemas que afeta a segurança, seria isso? Com certeza, Paulo César. Nós temos uma lacuna a ser preenchida aqui no Brasil com relação a essa questão de um planejamento sistêmico de terminais rodoviários nas regiões metropolitanas, em cidades de médio e grande porte. A gente inclui Juiz de Fora nisso, né? Eu trouxe aqui um estudo que foi feito em 2003. Olha só, para você ter uma ideia, por 3 pesquisadores de São Paulo, e é um estudo que mostra resultados de um trabalho desenvolvido pela Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos de São Paulo. Na ocasião, eles perceberam que a segurança percebida pelo usuário em relação à viagem em si é muito afetada negativamente pela percepção que eles têm do processo de controle de embarque nos terminais. Óbvio que aí chega, né, uma sugestão de que os procedimentos de controle de embarque se aproximem dos sistemas de check-in nos aeroportos, como você mencionou, PC. É fundamental. Há um controle muito rigoroso nos aeroportos, né? Inclusive de checar sua bagagem. A gente tem limitação para levar Peso, né? produto líquido, né? Remédio, objeto cortante, tudo isso. Tem que ir lá para o bagageiro debaixo do avião, não dentro do lugar de E você embarque. passa, não é só Onde por estão um controle, passageiros? né? Às vezes por mais de um, né? Nesse processo. Então, é realmente assim uma situação a ser discutida. Já passou da hora de termos, de fato, uma mudança estrutural e operacional nesses sistemas. Agora, depois dessa tragédia no Rio de Janeiro, na última terça-feira, do sequestro do ônibus, a rodoviária aqui de Juiz de Fora, por exemplo, ela vai começar a adotar um novo protocolo de segurança que vai implantar um sistema de monitoramento com identificação facial nas próximas semanas. Esse já é um passo que cabe uma segurança maior que talvez já deveria estar em andamento. Sim, com certeza. Eu penso que é muito importante. A utilização da tecnologia, ela é fundamental. E acho que acrescenta bastante dentro dessa dinâmica de controle. Mas não é suficiente. Uhum. É preciso se pensar algo maior e com urgência. É uma mudança, como eu disse, estrutural. Envolve uma mudança no espaço físico, né, na instalação de mecanismos de controle, de etapas de controle no momento do embarque e do desembarque também. Contar somente com a tecnologia e com com algumas forças de segurança, como por exemplo a Polícia Militar, não é legal. Nós precisamos entender a questão da segurança pública sob o ponto de vista de uma rede. Então, assim, tem vários outros atores e instituições que entram aí. Como eu disse ontem, até conversando com a Sandra Zanella, da Tribuna de Minas. É fundamental ter vontade política para poder modificar isso, porque assim, o custo é elevado para se fazer, pensa bem, para se fazer uma mudança estrutural do espaço da rodoviária, aqui em Juiz de Fora, por exemplo, né, para poder colocar num sistema como nos aeroportos, isso vai envolver um gasto significativo, um projeto estrutural que atenda a essas medidas, mas isso precisa estar pautado numa política nacional de segurança nos terminais rodoviários. A gente tem acompanhado, por exemplo, a Cris até acrescentou essa informação sobre a situação aqui em Juiz de Fora.
A empresa que é responsável pelo nosso terminal, a AMD, ela diz que vai instalar esse reconhecimento facial. Mas ainda, Ricardo, eu não sei se já estará bem mais atualizado, mas pessoas pretas, como eu, por exemplo, quando você entra no reconhecimento facial, ele ainda não tem muita segurança. Eu percebo isso, por exemplo, quando você vai fazer o registro de assinatura eletrônica, ou você vai fazer uma compra para um determinado site que exige o reconhecimento facial. A gente fica um bom tempo ali, a câmera se adaptando, não atende assim de imediato, porque ainda há falhas no sistema. A gente espera que essa câmera, que esse trabalho que vai ser instalado aqui na rodoviária, já tenha superado essa questão. Mas a gente está falando aqui do rodoviário, mas os ônibus param no meio do caminho, pegam o passageiro, e nem toda cidade tem condições de instalar um detector. E como é que fica isso? Por exemplo, quem viaja para o Rio de Janeiro sabe muito bem que ele para na Baixada Fluminense. Ele para descer passageiro. Mas ao mesmo tempo que ele para descer passageiro, pode entrar um cara ali dentro. Então ele não é uma ligação terminal-terminal. Passa por um processo de qualificação, de treinamento dos motoristas e de um trabalho para afinar essa rede com as instituições de segurança. Como a gente teve a discussão, sempre teve aqui, né, essa discussão aqui em Juiz de Fora, em outras cidades, com relação, por exemplo, aos táxis. Né, segurança dos taxistas, no embarque das pessoas nos aplicativos, enfim, como é que você faz se você sentir que tem uma pessoa suspeita, né? Então, assim, é uma dinâmica muito delicada e é preciso haver, por isso que eu sempre defendo essa questão da rede, uma rede muito unida de iniciativas, de pessoas e instituições que trabalhem em prol da formação também das pessoas, da qualificação das pessoas e de implantação do uso da tecnologia mesmo, para você acionar um mecanismo que possa trazer um pouco mais de segurança no meio da estrada, né? Aí a gente vai ter aquela dificuldade, determinado local não pega a internet, e aí passa um sufoco danado. Então tudo aqui no Brasil é assim, né? Muitas vezes é meio... É difícil, o sinal é ruim, então é preciso uma mudança estrutural maior, sabe? Isso me preocupa. Claro que dá para a gente pensar em iniciativas de curto prazo, mas a gente precisa pensar a médio e longo prazo também, porque senão a gente vai ficar esperando acontecer esses fatos. Há quanto tempo isso já podia ter mudado? Exatamente. Agora, Ricardo, a integração também dos sistemas, a polícia daqui tem que saber quem é indiciado lá na Paraíba, quem é indiciado no Rio de Janeiro. Essa integração ainda é discutida, mas ainda não implementada totalmente. Já há muito tempo, né, PC? A gente vem ouvindo essa filosofia, vamos dizer assim, né, das polícias de integração, de um trabalho integrado. Na prática, ele se realiza, mais ainda... muitas vezes com atritos entre as instituições. Há uma questão cultural, que a gente sabe que, né, as polícias, muitas vezes, cada uma tem a sua cultura específica, há embates, né? Há uma dinâmica do Estado também que não valoriza, que não investe. Há uma dinâmica de conflito também com determinadas populações, principalmente as periféricas aqui no Brasil, que não têm, historicamente, boas experiências com os órgãos de segurança. Né? Então, há um desafio também cultural de mudar a relação das polícias com a população, principalmente a gente está falando de Rio de Janeiro aqui. É um outro cenário ainda muito mais complexo. Né? Então... essa integração ela é fundamental e aí acho que o uso da tecnologia vem muito bem nesse cenário para poder realmente assim a informação muda tudo, né, gente? No caso do Rio de Janeiro, do Paulo, por exemplo, esse autor desse atentado, ele já tinha pena para cumprir, estava sem a tornozeleira. As autoridades foram avisadas de que ele não estava respondendo aos sinais da tornozeleira e nenhuma providência foi tomada. Resultado, só agora, a tragédia depois que aconteceu esse problema, é que, primeiro, a regressão da pena dele foi autorizada, o que já era para ter acontecido antes. Enfim, nós temos uma série de problemas ainda que precisam ser resolvidos, inclusive pela ação da instância política. Sim, esse fato, como eu comentei também na reportagem da Tribuna, ele mostra para nós uma série de
cenários de questões que estão envolvidas para além do caso de polícia. Né? Uhum. O sistema judiciário. Né? Por que esse rapaz estava solto? Tem que se avaliar, tem que se procurar saber o que aconteceu. A gente sabe também que os juízes, né, que os magistrados têm uma sobrecarga enorme de trabalho hoje. Você imagina nos grandes centros como Rio de Janeiro, né, e às vezes o caso desse rapaz estava lá debaixo dos arquivos, né, ainda para ser analisado, e aí aconteceu esse fato aí que ele subiu para a fila dos processos. Então, há toda uma estrutura que precisa ser pensada. Assim, a questão da segurança é muito delicada, né? Assim, são muitos problemas, e não dá para pensar somente, como eu já falei aqui, assim, em soluções políticas imediatas, e que muitas vezes vão ser paliativas e não vão resolver o problema. A gente vai ficar andando em círculo, e há muitos e muitos anos a gente vem vivenciando situações em várias esferas da segurança que parece que a gente está andando em círculo, a gente não sai do lugar. E isso é péssimo para o cidadão, né, para a nossa segurança como um todo no nosso dia a dia. Perfeito. Ricardo, a gente poderia estender o assunto aqui, porque segurança pública é algo que a gente gostaria muito de abordar, mas o nosso tempo já se esgotou. A gente agradece a sua presença. Né? Ele volta. Não, estou sempre junto com vocês, gente. Obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Um abraço para vocês.